Tânia, tá me ouvindo? Tá, então vou continuar falando. Qualquer coisa me avisa. Bom, e aí que tá, né? Aí, tipo, janeiro já é o Enem, né? Mas antes tem o PAV, não é? Alguém vai fazer o PAV? Alguém vai participar do PAV? O que eu tava pensando, na última aula, a gente podia fazer, não sei, alguma, alguma matéria que queira revisar, alguma coisa assim específica que queira ver. Se vocês quiserem, só me avisa, que aí a gente prepara uma aula interessante aí para a próxima, porque é a última aula, né? Não tem assim mais muito conteúdo para dar. Então, sei lá, de repente pode fazer uma revisão de tudo que a gente viu, ou então uma revisão de algum conteúdo que vocês queiram ver, algum conteúdo específico do PAV. Eu não conheço muito como é que funciona o conteúdo do PAV, mas eu posso dar uma olhada para a gente ver, dar uma revisada no conteúdo que pode cair no PAV. Tudo bem? Qualquer coisa vocês me avisem. Bom, vamos lá então. O conteúdo de hoje, a aula de hoje, vai ser boa noite para quem chegou, boa noite, Franciele, Luísa, Tânia, Luciane, Samara, eu. Bom, gente, então, o conteúdo de hoje, o... a aula de hoje vai ser sobre o quê? Eu não sei nem se. Acho que não publicaram o tema da aula de hoje no Instagram, né? Mas o tema da aula de hoje vai ser informações implícitas do texto. Um conteúdo muito importante para a gente fazer o quê, né? O que a gente está aprendendo a fazer aqui? A gente está aprendendo a ler, está aprendendo a interpretar texto, né? Desde o começo, desde quando o Rômulo ainda estava aqui, o que a gente estava tentando fazer vocês conseguirem captar bem, captar tudo, todos os mecanismos do texto, todas as maneiras que o texto funciona para a gente poder, para vocês poderem interpretar bem, porque, né? A prova de linguagens do Enem, principalmente, é isso aí, é interpretar texto. Tem todo o conteúdo que é importante, mas também tem o texto que a gente precisa ver aí como é que ele funciona, de que maneira que a gente pode melhor pegar as informações dele, né? Então a gente já viu o que até aqui, então, para auxiliar na compreensão do texto. A gente viu funções da linguagem, né? A gente viu coesão e coerência, os indicadores de coesão e coerência. A gente viu gêneros textuais, tipos textuais. O que mais? Eu acho que foi isso, né? Eu acho que eu falei tudo, na real. Enfim, e aí, agora a gente vai ver as informações implícitas do texto. O que consiste as informações implícitas do texto? Vamos ver, então. Ai, será que eu tiro o óculos? Não, vou deixar o óculos. Calma aí. Vamos lá. Então, para começar, ler é uma atividade que não apenas a decifração do que está impresso. E, gente, acho que a minha câmera está meio atrasada, né? Mas segue em frente. Se vocês estiverem me ouvindo, tá tudo bem. Qualquer coisa me avisem. Então, ler é uma atividade que não envolve apenas a decifração do que está impresso. A gente já tinha visto essa explicação lá em funções da linguagem, né? Porque nas funções da linguagem a gente tinha que ver qual que era a função, né, daquela mensagem, qual que era a intenção do autor escrevendo aquela mensagem, passando aquela mensagem para quem ele queria, para a gente poder entender aqueles textos. E aqui não vai ser diferente. A gente tem que ir além do que está escrito na página, a gente tem que ir além das palavras, a gente tem que ver o texto assim em todo o seu contexto, as entrelinhas dele, aí tem os elementos ali que a gente vai ver mais para frente que vão influenciar nesse entendimento que pode passar despercebido. E esse passar despercebido a gente pode acabar interpretando equivocadamente. Vamos lá. Segundo a professora Lígia Chiappini, ou Chiappini, não sei, ler é questionar e buscar respostas na página impressa para nossos questionamentos. Buscar satisfação à nossa curiosidade. Então, vejam bem, aqui a gente já está falando quando a gente está falando de informações implícitas do texto, nessa aula particularmente, eu vou estar falando do texto escrito. Nas aulas anteriores, eu sempre trazia
à tona o texto falado, o texto escrito, né? Tipo, a diferença dos dois, né? Mas aqui a gente vai ver majoritariamente o texto escrito. Então, no texto escrito, quando a gente lê, a gente precisa ir além. A gente precisa. O que a gente encontra no texto escrito? A gente vai questionar e vai buscar as nossas respostas. A gente vai entrar no texto a fim de sanar todas as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Entendem? Mesmo naqueles textos mais bobinhos, assim, sei lá. Antes que a gente leia sobre Branca de Neve, o que a Branca de Neve está falando ali, né? Quais que são as informações implícitas naquele texto, né? O que está nas entrelinhas ali para a gente entender o que está acontecendo, né? Então vamos lá. É preciso ativar nossas visões de mundo, isto é, considerar as bagagens culturais para fazer emergir as informações acumuladas ao longo de nossas experiências de vida. Então, olha aí que interessante, uma coisa interessantíssima que a gente não percebe, mas que é importante para a gente interpretar um texto. É a nossa bagagem cultural. Para a gente entender um texto, a gente precisa ter um conhecimento prévio de vida, né? A gente precisa ter esse conhecimento que a gente já traz lá do day one, do primeiro dia de vida, assim, quando a gente acabou de sair do ventre da nossa mãe, a gente já está ali vivendo alguma coisa que mais para frente, se a gente for ler um texto, pode nos ajudar a entender, né? Então, tudo isso influencia no nosso entendimento. Se a gente lê um texto de algum assunto, né, de algum contexto que a gente não conhece, de algum assunto que a gente não conhece, de alguma vivência que a gente não tem, então a gente não vai entender aquele texto, a gente não vai entender o que ele está querendo dizer, a gente não vai a fundo, né? Vai ter coisa que vai faltar, a gente vai ler o que está escrito, mas por trás, o que aquele texto traz por trás, aí vai faltar, vai ficar em falta, né, para a compreensão. Não vai ser uma leitura produtiva. Próximo, querido. Foi. E aí temos as informações implícitas. As informações implícitas precisam ser acessadas no repertório pessoal do leitor ou devem ser inferidas através do mecanismo de dedução, utilizando-se, para isso, as pistas que o próprio texto apresenta. Então, vejam bem, as informações implícitas ninguém vai tirar do nada a ideia, não é assim, pegar um texto e querer interpretar a moda caralho, não é assim. É pegar o texto e ver o que ali ele está falando a partir dos elementos que estão ali, que estão disponíveis ali, que a gente pode ver no texto, né? Então, precisam ser acessados no repertório pessoal do leitor. Então, o leitor precisa ter essa bagagem cultural que deve ser inferida através do mecanismo de dedução. Essa dedução vai ser a partir desses elementos que estão disponíveis no texto, que a gente vai ver mais para frente quais são esses elementos. São elementos importantes para a gente se atinar, perceber. Porque às vezes a gente acha que um texto ele está ali, sei lá, o autor foi lá e escreveu o texto e a gente lê aquele texto de forma despretensiosa. Só que a gente não pode esquecer que cada palavra que está naquele texto, ela tá ali escolhida de forma bem pretensiosa, né? Vamos dizer assim, de forma bem para fazer entender mesmo, sabe? E não importa qual seja o texto, pode ser um texto de jornal, revista, um texto literário, pode ser esse texto aqui que eu estou lendo para vocês no slide, todos eles, todas as palavras são escolhidas assim, de forma que realmente a gente consiga passar a ideia geral do que a gente quer dizer. Então vamos lá. Quando falamos em informações implícitas, logo concluímos a existência das explícitas. Porque, claro, se a gente está falando de informação implícita, tem que ter a informação explícita, né? A existência de um precisa da existência do outro. Porque para ter uma informação implícita ali, a gente precisa ler o que está escrito. E o que está escrito são as informações explícitas. Tá tudo bem até aqui, gente? Estou falando rápido, vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo, Franz? Luísa? Vou continuar, hein?
Então, vamos lá. Então, a gente tem as informações implícitas e as informações explícitas. Que é claro que quando a gente lê assim, a gente já pega, já se atina para o que é, né? As informações implícitas é aquilo que a gente vai precisar ir além no texto. E as informações explícitas é aquilo que está ali no texto, é aquilo que a gente vê no texto, né? Que não tem dúvida, está ali, não tem o que questionar, certo? Então vamos lá. Todo e qualquer texto, enquanto mensagem organizada para produzir sentido e comunicar, traz informações explícitas, ditas claramente. É tudo aquilo que está escrito claramente no texto, que não tem o que errar. Assim, tipo, são todas. É a palavra ali no sistema, uma atrás da outra. As informações explícitas são isso, que não tem outra interpretação, né? Vamos passar adiante. A competência na leitura envolve esse processo de interação com o leitor, no qual ele é um elemento ativo. Então, olha que interessante, quando a gente lê, nós somos um elemento ativo naquele processo. Nós somos a chave, basicamente, né? Tipo, resumindo, nós somos a chave para aquele texto existir, né? Nós somos a chave para aquele texto estar aí rodando. Porque a partir do momento que a gente lê, a gente traz ele para nossa realidade, para o nosso contexto, e a partir do nosso contexto a gente interpreta ele, a gente dá vida para ele, né? A informação passa, o conhecimento vai adiante. E quanto menor for o conhecimento de mundo, menos proveitosa será a leitura. Porque, claro, se a gente não sabe do que o autor está falando, se a gente não sabe minimamente sobre aquele assunto, como eu falei, algumas informações vão passar despercebidas, né? Então, adiante. Bom, aqui eu trouxe então 3 textos diferentes. Esse é o texto 1, é um meme, né? Quem já é frequentador da internet há um tempo já viu esse meme circulando por aí. Ele provavelmente é um meme velho. Deve ter uns 10 anos de existência, não sei, porque a gente nem usa mais esse tipo de meme hoje em dia, né? Para fazer piada, a gente usa outro tipo de meme. Olha aí o gênero textual evoluindo. Os memes evoluíram, né? Eles têm outras características agora. Mas, como ele é um meme, ele tem certas características, correto? Ele é um, ele é um, ele é um texto que funciona basicamente na internet, né? A intenção dele é fazer humor, é entreter, né? E ele tem essa piada, assim, tipo, o meme está sempre relacionado com piada. Então, o que eu quero que a gente faça aqui é o seguinte: vocês conseguem encontrar as informações explícitas e as informações implícitas nesse texto? Vamos ler, e aí eu quero ver vocês respondendo, tá bom? Vamos lá. Pesquisas mostram que a cada 15 minutos que você passa rindo, você vive um dia a mais na sua vida. Aí um bonequinho, sorrindo. Aqui o olho tá preto, mas na imagem colorida o olho é vermelho. E aí ele fala, sou imortal. Então, se a gente está falando de informações explícitas, a gente está falando do que está escrito ali, que não tem dúvida do que é, né? E as implícitas é aquilo que está por trás. O que a gente precisa trazer de bagagem cultural para entender esse meme? Me respondam aí. Dá um tempo. Bom, ninguém respondeu, então eu vou continuar falando. Qualquer coisa, vocês me parem, me peçam, pede para parar, me pergunta, dúvida, qualquer coisa. Então vamos lá. Então aqui nós temos um meme, né?
que ele contém as informações explícitas e as implícitas. As informações explícitas é o que ele está falando. Veja bem, pesquisas mostram que a cada 15 minutos que você passa rindo, você vive um dia a mais na sua vida. Então, assim, existe essa pesquisa. Isso é uma informação explícita. Existem pesquisas que mostram que a cada 15 minutos que você passa rindo, você vive um dia a mais na sua vida. Você ganha vida, né? Você ganha saúde para viver mais. Essa é a informação explícita. Isso é o que ele está falando, assim, que não tem o que contestar. Aí ele responde: sou imortal. É outra informação explícita. Sou imortal. Só que só que aí, vamos lá. Informações implícitas. Quais que são as informações implícitas? Se a gente for trazer a nossa bagagem cultural, esse bonequinho, ele está representando o ser humano. E o ser humano, ele não é imortal. Então a gente já entende aí, pela nossa bagagem cultural, do que a gente entende sobre ser humano, que o ser humano morre um dia, né? Seja daqui a 20 anos, daqui a 90 anos, um dia ele vai morrer. Então aí a gente já entende, a partir dessa bagagem cultural, que é uma piada. Sou imortal. Mas por que é uma piada? Por que ele está falando que ele é imortal? E aí vem um outro elemento que, em primeiro momento, é explícito, mas ele vai trazer o elemento, a informação implícita. O elemento explícito aqui, então, o outro elemento explícito aqui é o olho vermelho. O olho vermelho indicando alguma coisa. O que gera o olho vermelho na pessoa? E, além do mais, o que faz a pessoa ficar com o olho vermelho e rir? Bom, a gente pode já ter experienciado isso, a gente pode ter visto na televisão, mas não importa, a gente entende que é, é a pessoa que fumou maconha. Então, a pessoa que fuma maconha, a pessoa que todo dia acende um baseado, ela faz o quê? Ela ri, né? Ela acaba rindo bastante, né? Porque ela está sempre de boa com a vida, está sempre relaxada, e aí ela tem mais tempo de vida. Então, a piada aqui foi construída a partir dessas informações. Olha que interessante. É claro que eu falando aqui, eu explicando a piada, acabou com a graça toda, né? Tipo, acabou com a graça da piada, eu trazendo todo esse contexto aqui para o negócio. Mas a gente entende ela, né? Quando a gente vai lá, abre lá o Facebook, o tiozão compartilha isso, a gente vê e a gente entende a piada, porque todo esse processo passou pela nossa cabeça de forma super inconsciente. A gente entendeu, né? Então, essas são as informações explícitas e as informações implícitas, né? Alguma dúvida aqui? Vocês entenderam que este bonequinho é um grande maconheiro? Podemos passar adiante? Então, vamos lá. Texto 2. O texto 2, eu trouxe uma colinha para falar para vocês sobre ele primeiro. Porque ele é um texto tirado da literatura, de um grande clássico da literatura brasileira, chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas, e eu não sou muito fã de estudar literatura, confesso para vocês. Então eu trouxe aqui uma colinha para a gente entender mais ou menos o contexto dele, né? Para a gente poder ver aí, para a gente poder captar algumas informações quando a gente for ler ele depois. Então, primeiro, vamos lá. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não sei se vocês já conhecem, se vocês já ouviram falar, se já entraram em contato, se já leram. Não sei. Se já leram. Então, vocês vão saber mais do que eu, porque eu não li esse texto, esse livro. Mas, segundo o Google, ele é um texto que revoluciona a literatura brasileira. Por quê? Porque ele conta a vida do narrador depois de morto. Antes disso, meu amor, ninguém havia pensado em contar uma história dessa maneira. Mas Machado de Assis fez o quê? Foi lá e contou uma história de um cara que já morreu. E era o próprio cara narrando a história dele. E aí, esse texto, esse livro, ele faz parte do movimento realista, do período do realismo da literatura, né? Que faz o quê? Expõe de forma irônica os privilégios da elite da época. O realismo, ele estava sempre fazendo essa exposição, né, meio que da podridão mesmo, assim, da elite, da sociedade,
sabe? Então, esse texto faz bastante isso, assim, de uma forma bem irônica. E a sua função é essa, é denunciar essas, meu Deus, perdi a palavra. Mas no realismo, os autores denunciam essas coisas ruins que acontecem na sociedade. Me repeti por 3 vezes, enfim. E o realismo ele vem para quebrar o romantismo, porque por um tempo, antes do realismo, a gente estava vivendo ali na era do romantismo, e o romantismo, como o próprio nome já diz, é uma coisa completamente romântica, que ali eles idealizavam a mulher, né, que tinha todo um cenário lindo, perfeito. Ai, meu Deus, você é perfeita para minha vida, e não sei o quê, ai, ai. Enfim, tinha tudo isso, e aí o realismo chega, pá, chega, não é mais isso. Olha só como é que a vida é uma merda. Olha como essas pessoas vivem, olha o que elas fazem, elas são um bando de animal, né? Faz isso. Bom, dito isso, para dar só uma contextualizada nesse texto, vamos ler aqui o que acontece nesse trecho aqui. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Meu pai, logo que teve aragem nos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-nos na cara. Vês, Peralta, é assim que o moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e os meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra, desta vez ou tomas juízo ou ficas sem coisa nenhuma. Bom, então temos aqui este fragmento do texto de Machado de Assis. Vocês conseguem identificar aqui informações implícitas? Teve alguma parte desse texto aqui que vocês pegaram e vocês perceberam que vocês precisavam ter algum conhecimento prévio, de repente, para entender? Alguma coisa do tipo? Ou então alguma palavra que despertou uma ideia que você precisa trazer do contexto, né? Tipo, de antes desse fragmento aqui acontecer? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Bom, já que ninguém respondeu, eu vou continuar. Desculpa se eu interrompi vocês, gente. É que a gente precisa seguir. Mas vamos lá. A gente tem duas partes aqui que elas fazem retomar informações implícitas. Veja bem no começo, quando ele fala Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. A gente leu aqui uma informação explícita. Ele está falando que a Marcela amou ele durante 15 meses e 11 contos. É uma informação explícita. O amor de Marcela durou 15 meses e 11 contos. Só que o que vem por trás dessa informação é o quê? Que Marcela era paga para amar o Brás Cubas. Entenderam? Quando ele fala, me amou, o amor dela durou 15 meses e 11 contos, então foi por 15 meses que Brás Cubas pagou 11 contos, assim, eu acho que no total, né, acredito, 11 contos para ela. Ou 11 contos por mês, não sei. Não, acho que 11 contos. Ele pagou 11 contos e falou, você vai ficar comigo por 15 meses. Essa é a informação implícita, é o que está por trás, né? E como é que a gente identifica isso aqui? Como é que a gente consegue interpretar dessa maneira?
Qual é o elemento que vai fazer a gente captar essa informação que está no contexto, tá por trás do que está escrito de verdade, né? Bom, aqui a palavra é o durante, né? O durante 15 meses e 11 contos de réis. Mas mais para frente a gente vai entender melhor por que isso. Bom, tem outra parte. Deixa eu ver aqui qual que é a outra parte. Tá. Sacou da algibeira os meus... Não, é aqui. Ele fala aqui, no segundo parágrafo, ele fala assim: desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Bom, a informação explícita é o quê? Que desta vez ele vai para a Europa. A consequência desta vez é ele ir para a Europa fazer uma universidade lá. Nossa, que puta de consequência ruim, né, tadinho? Mas enfim. Só que quando ele fala desta vez, ele está querendo dizer o quê? Implicitamente. Que já aconteceu várias vezes. O que a gente interpreta aqui? Quem é Brás Cubas quando a gente vê aqui que Brás Cubas ele já fez isso muitas vezes. Brás Cubas já pagou várias mulheres para, sabe, para se relacionar. Brás Cubas é um cara pilantra, que não sei o quê, é malandro. Isso que a gente percebe. Porque quando ele fala desta vez, a gente entende que ele já fez isso outras vezes. E se ele já fez isso outras vezes, isso meio que constrói o caráter dele, né? Constrói o caráter do Brás Cubas. Se ele é uma pessoa que repetidas vezes está pagando mulheres para se relacionar, a gente já vê aí que tipo de gente ele é, né? E tem outra parte aqui também que ele fala. Ele pergunta assim pro Brás Cubas: é assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogos ou a vadiar pelas ruas? Percebam, gente, ele não está fazendo uma pergunta aqui porque ele está interessado para saber se Brás Cubas pensa isso. Ele não está assim, ó. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que vovó e vovô ganharam dinheiro em casa de jogo e vadiando nas ruas? O que você acha? Ele não tá assim, né? Ele tá fazendo o quê? Olha aqui. O que ele tá falando por trás disso? Olha aqui. Meus avós, eles não ganharam dinheiro dessa maneira. E eu exijo respeito. Entendem? Então tem todo um contexto aqui para construir essa ideia. Tem toda uma entonação até, né, para construir essa ideia. Essa é a informação implícita do texto. Por isso que é muito importante a gente entender essas informações implícitas e as explícitas, porque às vezes passa despercebido, a gente não. Aqui pode estar meio claro, assim, que passa essa ideia, mas tem coisas que a gente vai ler que vai passar despercebido, mas vai ser essencial para a gente interpretar aquele texto, né? Vamos para o terceiro texto agora, rapidito. Texto 3. Texto 3 é do livro Cortiço. Esse livro, ao contrário de Brás Cubas, eu li, mas eu li em 2018, não lembro muito o que aconteceu. Mas é um livro bom, eu lembro que eu gostei, então se vocês quiserem, vocês podem ler. É um livro interessante. Por que é um livro interessante? Porque já é um livro que ele vem depois de Brás Cubas, porque ele é de um período naturalista. Ele é do período que vem depois do realismo. E o período naturalista ele é meio que uma evolução do realismo, né? Porque o naturalista, ele, além de mostrar a podridão da sociedade, ele vai mostrar. É um período ali que está acontecendo meio que junto com aquele livro do Charles Darwin, Teoria das Espécies. Então, assim, é um período que eles estão estudando bastante, né? Tipo, os animais e o comportamento deles e tal. Então, o naturalismo, ele vai olhar para o ser humano meio que como um animal mesmo, assim, tipo, como que eles se viram ali no meio deles, sabe? Tipo, na natureza deles. E aí, então, o Cortiço, ele vai mostrar exatamente isso, porque o Cortiço, a ideia do Cortiço é um lugar, o que é um lugar onde tem só pessoas pobres, né? Na época, majoritariamente pessoas negras, principalmente. Então ele vai mostrar esse contexto da sociedade
ali no Rio de Janeiro, né? Porque o cortiço se passa no Rio de Janeiro, com essas pessoas, né? O que essas pessoas fazem no dia a dia, a que elas se submetem. Então é muito interessante esse livro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso explicar para vocês sobre isso. Não, é basicamente isso. Enfim, vamos ler o texto então agora. No texto ele fala assim: Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda era mais bem afreguesada. De manhã vendia angu, e à noite frito e iscas de fígado. Pagava a seu dono 20.000 réis por mês. E, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. O que vocês conseguem identificar aqui como informação implícita? O que a gente pode interpretar nesse texto aqui? O que a gente pode pegar de fora do texto? Bom, vou me adiantar um pouquinho, porque a gente tem mais 27 minutos. Então vamos lá. Vejam bem, quando ele fala aqui, ó, Bertoleza também trabalha forte. Se tem um também, ele está retomando alguma ideia, correto? É claro que aqui nesse trecho não tem o que tem antes. Mas o que a gente pode interpretar pelo também, de repente, pode ser, vamos supor que antes ele tá descrevendo as características da Bertoleza. Aí, a partir do também, a gente percebe o quê? Caramba, ela tem isso tudo e também trabalha forte, sabe? Tipo, esse também, então, exalta esse lado trabalhador de Bertoleza, né? E que ele vai confirmar mais para frente, olha só. Ele fala, a sua quitanda era mais bem afreguesada do bairro. Então, se a sua quitanda era mais bem afreguesada do bairro, existiam outras quitandas no bairro, né? Aquele bairro ali estava cheio de quitandas, de todas elas, a de Bertoleza era a que mais era, como é que ele fala? Afreguesada, era a que mais recebia clientes, né? Sei lá, recebia tantos clientes, então ela era uma pessoa que realmente trabalhava bem, ela era uma pessoa, né, disposta ali, estava sempre na labuta, enfim. Aí continua, de manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. E iscas de fígado. Então aqui a gente já tem também outra informação implícita, olha só, de manhã vendia angu e à noite peixe frito. Ele está falando que ela vendia angu e peixe frito em turnos diferentes. Então, implicitamente, ele está falando que ela trabalhava o dia inteiro. Ela acordava de manhã, fazia as coisas dela e vendia angu, e à noite ela fazia as coisas dela e vendia peixe frito e iscas de fígado. Tá vendo que por trás ele passou essa informação. Então vamos lá. Pagava seu dono 20.000 réis por mês e, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Então vamos lá. Pagava seu dono 20.000 réis por mês. Então aqui tá claro, ela tinha um dono, ela ainda era uma escrava, né? Nessa época, ela ainda era uma pessoa escravizada. E ela trabalhava e ela tinha que pagar o dono dela 20.000 réis todo mês para ela poder ficar livre, né? E reparem que ele usa aqui um termo, ele usa disso. Apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Então, ela pagava muito. 20.000 réis é muito dinheiro. Né? A gente não entende quanto é 20.000 réis. Eu não faço ideia de quanto seja. Não tem como. Não sei. Dinheiro. Para dinheiro, ó. Para reais. Mas a gente consegue partir desse pressuposto do apesar disso, que é muito. Porque apesar disso, ela conseguiu já juntar uma boa grana para poder pagar a alforria. Né? Bom, vamos lá então, seguindo.
O entendimento dos textos depende da leitura não só das palavras e imagens que estão registradas, mas também da identificação do conteúdo das entrelinhas. Então, as entrelinhas, assim, é uma palavra que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, mas é muito importante para a gente entender o texto, porque o texto tem muita informação entre elas. Tem as linhas, né, que é o texto propriamente escrito, e entrelinhas, que é a informação que está além do que está escrito, né? E aí nós temos esses dois elementos dos textos implícitos, os pressupostos e os subentendidos. As informações implícitas elas vão se dar a partir desses elementos pressupostos e subentendidos. Vamos ver. Um dos aspectos mais intrigantes da leitura de um é que ele pode dizer coisas que parece não estar dizendo. Além das informações explicitamente enunciadas, existem outras que ficam subentendidas e pressupostas. Então, ó, além das informações explicitamente enunciadas, são as informações explícitas, existem outras que ficam subentendidas e pressupostas, que são as informações implícitas. Então, quando a gente está falando de pressupostos e subentendidos, a gente está falando das informações implícitas. Elas vão funcionar a partir dos pressupostos e subentendidos. Ok? Deixa eu ver. Tá. Podemos perceber os pressupostos de um texto com auxílio de marcadores linguísticos que aparecem para sinalizar uma ideia que não ficou explicitada. Então, a gente pode identificar nos textos esses elementos que vão nos ajudar a entender o que há por trás, né? O pressuposto dele. A partir do pressuposto, a gente vai... Desculpa, gente, calma aí. Deixa eu falar melhor. Nos pressupostos, nos elementos pressupostos, são elementos que estão na frase. Então, vão ter adjetivos, né? Como aqui, ó. Minha filha mais velha é organizada. O pressuposto aqui, ó, mais velha, é um adjetivo, porque está caracterizando a filha. E qual que é a informação pressuposta? Se é uma filha mais velha, ela tem mais de uma filha. Ela tem uma filha... Quer dizer, a gente não pode dizer se ela tem só mais uma filha, né? Se é uma filha mais nova. Porque se é a filha mais velha, pode ser, sei lá, uma filha mais velha de 5, pode ser uma filha mais velha de 4, de 2. Isso a gente não sabe dizer, mas a gente sabe dizer que ela tem mais de uma filha. E através de verbos também. Vejam só, Renato continua doente. Se Renato continua, a gente está falando que Renato continua doente, a gente diz que o Renato já estava doente e ele ainda está doente, né? O Renato estava doente antes de eu falar essa frase, e ele ainda está doente, ele não melhorou, né? Esses são os elementos pressupostos. Os elementos pressupostos têm essas... Como é que ele fala aqui? Marcadores linguísticos na frase, né? Que são os adjetivos, os verbos. Vejam só. Os alunos imaginam que não precisam se preparar para a avaliação. Quando eles imaginam que não precisam se preparar para a avaliação, se a gente fala que eles imaginam isso, o que a gente está pressupondo? Que eles precisam se preparar. Putz, os alunos imaginam que não precisam, mas eles estão tirando isso da imaginação dele. Eles precisam se preparar, né? Através de advérbios também. O garoto ainda não chegou. Isso, marcadores de pressupostos. O garoto ainda não chegou. Ainda é um advérbio de... Não sei se é de tempo, de modo, mas enfim, é um advérbio. E se a gente está falando que o garoto ainda não chegou, a gente está dizendo que ele vai chegar. Ele ainda não chegou. Se a gente tirasse o ainda, qual que seria a interpretação aqui? O garoto não chegou. Então, ele não chegou e não vai chegar nunca, né? Mas quando ele fala que ainda não chegou, em alguma hora ele vai chegar. Essa é a informação implícita, né? Que é um pressuposto, né? Se ele está dizendo que ainda não chegou, o pressuposto é que ele vai chegar. Conjunções. Fui à escola, mas me diverti muito. Aqui a conjunção não está marcada, mas é mas, né? Fui à escola, mas me diverti muito. Se ele usa esse elemento, ele está querendo dizer o quê? Que geralmente na escola ele não se diverte. O pressuposto daí é que geralmente na escola ele não se diverte. Só que dessa vez ele foi e se divertiu. Tudo bem? Orações adjetivas.
Eu acho que as orações adjetivas eu já cheguei a explicar mais ou menos elas nas funções da linguagem, se eu não me engano. Mas as orações adjetivas, gente, são basicamente o quê? Bom, adjetivos, eles caracterizam alguém, né? As orações adjetivas vão ser orações que caracterizam alguém, tudo bem? Então, essas orações, para caracterizar alguém, elas vão precisar do quê? Elas vão precisar de um elemento, de um conectivo. O quê? O conectivo quê? Esse conectivo, ele vai ser um conectivo que vai juntar a oração principal à oração subordinada. Essa oração subordinada é a oração adjetiva. A oração adjetiva, gente, eu vou falar bem tranquilo aqui, bem calmo. A oração adjetiva, ela pode ser uma oração adjetiva restritiva ou uma oração adjetiva explicativa. Eu já vou entrar em detalhes, mas o que vai separar uma da outra? A restritiva vai ser aquela oração que não vai usar vírgula. Então, vamos ver aqui como se dá essa oração restritiva. Os estudantes que se esforçam alcançam o sucesso. A informação implícita aqui é que nem todos os estudantes alcançam o sucesso. Por quê? Porque nessa frase, a oração adjetiva que se esforçam tá restringindo os tipos de estudantes. Tudo bem? Então, de todos os estudantes, só aqueles que se esforçam alcançam o sucesso. Essa é o que a oração adjetiva restritiva faz. Aí tem a explicativa. A oração restritiva a oração adjetiva explicativa, se ela tiver entre vírgulas, se a gente botar assim, os estudantes, vírgula, que se esforçam, vírgula, alcançam o sucesso, a gente está falando de todos os estudantes, não importa quem. Os estudantes que se esforçam alcançam o sucesso. Por quê? Porque a gente estaria só adicionando uma informação a mais sobre os estudantes. Porque todos os estudantes, eles se esforçam e eles vão alcançar o sucesso. Entenderam? É essa a ideia que passa as orações adjetivas. E por isso que é importante entender, porque ela vai trazer essas informações implícitas, esse pressuposto, né? Porque sem a vírgula, quando a gente está vendo um que ali sem a vírgula, é restritivo. Então, ele está restringindo. Só os estudantes que se esforçam alcançam sucesso. Se tem a vírgula, ele está falando que todos os estudantes alcançam sucesso, porque todos eles se esforçam muito. Tudo bem? Então, vamos adiante. Ninguém está falando nada. Vou seguir. Os subentendidos. Agora a gente vai falar dos elementos subentendidos. A gente estava vendo os pressupostos, agora os subentendidos. Eles são ideais e. Viajei. Calma aí. Os subentendidos são ideias insinuadas no texto que não podem ser percebidas através de marcadores linguísticos, necessitando do contexto para sua compreensão. Então, os subentendidos não vai ter marcadores linguísticos. Não vai ter advérbio, não vai ter verbo, não vai ter preposição. Nada ali no texto vai indicar aquela ideia. O que a gente vai precisar para entender, para ver o que está subentendido, é o contexto do que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu falo aqui, que frio terrível, o que eu falei? O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe? Qual que é o contexto que eu estou falando aquilo? Por que eu falei aquilo? Ninguém vai entender, né? Mas agora, se eu entro numa sala de aula, o ar-condicionado está no mínimo, está lá no 17, sei lá, 16, e eu falo, meu Deus, que frio terrível. O que eu estou querendo dizer? Gente, pelo amor de Deus, aumenta esse ar, aumenta a temperatura, está muito frio, vamos dar uma esquentada. Entenderam? Ou então, para quem é fumante, a pessoa fala, você tem fogo? Ah, eu entreguei antes, né? Tipo, eu entreguei a explicação antes, mas enfim, vamos lá. Ou então, aleatoriamente, alguém fala: Você tem fogo? Meu, o que você tá querendo dizer que eu tenho fogo? Como assim? Eu não carrego um fogo, né? Sabe? Tipo, literalmente, com todos os elementos que estão escritos na frase, não tem sentido, né? Você tem fogo. Como assim você tem fogo? Mas, no contexto, vai ser o quê? Vai ser uma pessoa com um cigarro na mão, chegando na outra que já está fumando. Aí vai falar, você tem fogo? A pessoa vai entender, tenho. Aí vai pegar o isqueiro, vai dar.
Então, o contexto vai ditar, no subentendido, a informação. Não, o contexto vai ditar a informação subentendida. Tudo bem? Então, vamos lá. Qualquer coisa me perguntem, gente. O subentendido difere do pressuposto num aspecto importante. O pressuposto é um dado indiscutível para o falante e para o ouvinte. O subentendido é de responsabilidade do ouvinte, pois o falante esconde-se por trás do sentido literal das palavras e pode dizer que não estava querendo dizer o que o ouvinte depreendeu. E aí a gente entra no contexto do Brasil. É muito importante a gente entender, né, essas informações subentendidas e pressupostas, porque a gente tem um presidente que está fazendo aí o que está falando o que quer, né? E as pessoas estão acreditando nele. É um presidente que está falando qualquer besteira, mas mas as besteiras que ele está falando, o que está por trás daquelas besteiras que ele está falando, né? O que é o subentendido daquele? Qual que é o contexto? Qual que é o contexto desse presidente para estar falando aquilo? Entendem? Ou então mesmo de entender as fake news, né? Tipo, como as fake news funcionam. Pô, qual que é o contexto dessa informação aqui? Qual que é o que eu entendo sobre isso aqui? Será que isso é verdade? Será que se a gente entende, se a gente tem uma bagagem cultural que vai fazer a gente interpretar aquele texto de uma maneira que a gente veja que tem informações ali equivocadas, a gente matou a fake news. Entendem? Bom, vamos lá então. Próximo. Então, para fixar, o que são informações implícitas e explícitas? As informações implícitas é tudo aquilo que está por trás, entre linhas, correto? E as explícitas, tudo aquilo que está escrito no texto, né? Tudo aquilo que é aquilo. É aquilo que está escrito e acabou. O que são pressupostos e os subentendidos? Bom, os pressupostos são aqueles elementos da frase, do período, do texto, que vão me remeter a uma ideia além daquilo que está escrito. Correto? E os subentendidos é o contexto. É o contexto daquele texto. Quando por exemplo, um texto escrito, quando o texto foi escrito, por qual a função daquele texto, por qual motivo ele foi escrito. Tudo bem? E aqui tem uma atividade. Vamos ver. Texto 1. Está aprovado em pesquisas que crianças que mantêm um bom hábito alimentar e que controlam seu peso têm maior probabilidade de se tornarem adultos saudáveis e sempre de bem com a balança. A lógica inversa, infelizmente, também se confirma. Crianças que passam a infância acima de seu peso normal tendem a se transformar em adultos obesos e em constante briga com a balança. Hoje, o Brasil ostenta um título nada agradável: campeão de crianças de até 5 anos com sobrepeso. Por isso mesmo, pais e responsáveis por elas têm a missão de orientar e reeducar seus pequenos para evitar uma grande epidemia de obesidade, doença tratada com muita preocupação em todo o mundo. Alimentações regradas, moderadas, 5 vezes ao dia e sempre com hora marcada são uma boa fórmula para começar a botar a casa em ordem e melhorar a saúde da criançada. E aí a gente tem as questões. A finalidade do texto é alertar para o perigo do excesso de refeições em um dia, incentivar os adultos a orientarem as crianças em relação aos hábitos alimentares, criticar as crianças gulosas que acabam se tornando obesas, conscientizar os governantes a respeito dos problemas da obesidade. Eu vou iniciar a enquete aqui. Me respondam o que vocês acham. Se precisarem que volte para o texto, podem pedir. O que vocês acham que é a finalidade desse texto?
Bom, gente, né, a esta altura eu estou preocupadíssimo se eu estou falando sozinho ou não. Eu acho que eu tô. Eu vou continuar falando, eu vou continuar. A Luísa tá digitando. Ah, tudo bem, Luísa, não tem problema. Sem problema. Eu só vou, então, continuar então falando aqui sem me preocupar em esperar para a resposta, então. Só para eu saber mesmo. Então, vamos lá. Qual a finalidade do texto? Né? A finalidade do texto é alertar para o perigo do excesso de refeições em um dia? Não. Incentivar os adultos a orientarem as crianças em relação aos hábitos alimentares? Sim. Essa é a resposta. Por que essa resposta? Vamos voltar aqui no texto. Quando ele fala aqui assim, ó. Por isso mesmo, pais e responsáveis por elas têm a missão de orientar e reeducar seus pequenos para evitar uma grande epidemia de obesidade. Então é uma informação explícita, a gente não precisa nem comentar aqui sobre informações implícitas do texto, né? Porque é uma informação explícita. Ele está falando claramente que é isso. Tudo bem? Questão 2. No primeiro período do texto está pressuposto que, vamos ler primeiro o primeiro período do texto. Ele fala assim: está provado em pesquisas que crianças que mantêm um bom hábito alimentar e que controlam seu peso têm maior probabilidade de se tornarem adultos saudáveis e sempre de bem com a balança. Esse foi o que ele falou no primeiro período. E a questão é: no primeiro período do texto está pressuposto que todas as crianças têm bons hábitos alimentares e peso adequado? Muitas crianças têm bons hábitos alimentares e peso adequado? Nem todas as crianças têm hábitos alimentares e peso adequado? Muitas têm sobrepeso devido aos bons hábitos alimentares? Vou lançar a enquete, por via das dúvidas. Se alguém tiver aí, vou esperar um pouco. Bom, a resposta que deram foi a resposta C. Nem todas as crianças têm bons hábitos alimentares e peso adequado. Exatamente. Perfeito. Por que que é essa? Por que que é essa resposta? Ali pressuposto. O que que ele fala? Está provado em pesquisas que crianças que mantêm um bom hábito alimentar e que controlam seu peso têm maior probabilidade de estourar. Então, o que ele está usando aqui? Ele está usando uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Vejam só, ele usando o que aqui, ó. Crianças que mantêm um bom hábito alimentar e que controlam seu peso têm maior probabilidade de se tornarem adultos. É um quezinho aqui, é um conectivo que está sendo usado sem a vírgula, então ele indica que é restritivo, porque ele está falando, são essas crianças, não está indicando todas as crianças, então esse é o elemento pressuposto que indica que nem todas as crianças têm bons hábitos alimentares e peso adequado. Muito bem. Bom, tem mais uma questão, mas essa questão a gente pode não fazer. Essa questão é muito simples, na verdade. Eu ia pedir para a gente fazer assim, passar essas informações de forma que fique subentendido, né, a ideia. Então, a questão pede, insira nos períodos abaixo uma palavra ou expressão que dê conta do que se pede entre parênteses. A frase o período é, nunca fui a São Paulo. Aí o que está pedindo? A ideia que deverá ficar subentendida é de que o sujeito da oração já foi, mas não tem ido ultimamente a São Paulo. Então, como é que a gente pode passar essa ideia? De que forma a gente pode exprimir essa ideia? De que o sujeito já foi, mas não tem ido mais para São Paulo. Ultimamente ele não tem ido para São Paulo. Eu vou escrever aqui para ficar escrito, vou escrever no chat. A gente pode dizer, o quê? Eu não tenho ido a São Paulo
A gente pode dizer também, eu deixei de ir para São Paulo. São duas ideias que indicam, olha, já fui, mas não vou mais. Isso é uma coisa que ficou no meu passado, né? E aí tem a outra oração. A outra oração é, o irmão de Maria é advogado. E a ideia subentendida necessária é de que Maria tem outro irmão além daquele que é advogado. E aí, qual que é o elemento que a gente pode usar aí? É o elemento de pressuposto, né? Que é se a gente está escrevendo no texto, é um elemento de pressuposto, óbvio. Mas o que a gente pode usar é aquele das orações adjetivas restritivas. O irmão de Maria, que é advogado, tá, 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 tá. Porque aí o que ele está subordinando a oração é advogado, que é advogado, à oração principal, que é o irmão de Maria, né? E aí ele está restringindo, olha, é aquele que é advogado. A Maria tem outro irmão, mas eu estou me referindo àquele que é advogado. Tudo bem, gente? Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, mandem e-mail para a monitora Luciane ou a Ana Luísa. É Ana Luísa, se não me engano o nome dela. Ou então podem falar comigo também